Fala pessoal, estamos aqui ao vivo, começando mais uma live. Hoje a gente vai continuar o nosso tema da semana passada. Hoje a gente vai continuar o nosso tema, tá? Que a gente fez no início na semana passada sobre etapas de obra. Então é etapas de obra parte 2, né? E se quiser chamar algum amigo, aperta aqui no aviãozinho, essa setinha, e já marca a pessoa que está pensando em construir, que está querendo construir, que tem dúvida ou que está até no meio da obra ali e precisa saber um pouco mais. E já vai chamando aí as pessoas, tá? Vou falar novamente aqui, tá? Essa é a live 2, tá? Sobre etapas de obra. Semana passada a gente fez a parte 1, né? Que foi... Desculpa, pessoal. Que foi... A gente falou até o início ali das alvenarias, tá? Então vou fazer daqui a pouco eu faço... recapitular todas as etapas que a gente passou na semana passada para a gente começar o assunto dessa semana, tá? Na semana passada, tá? A gente começou falando desde o início da obra, o que a gente chama de serviços preliminares, né? Na verdade é antes da obra. Preparar canteiro, fechar o seu terreno, se for uma construção de uma casa. Eu falo muito isso porque é o nosso mercado, né? Casas. Então, fechar terreno, preparar todo o material para receber material, depósito, banheiro, refeitório para os operários, né? Então, são serviços preliminares ali. Depois você vem com limpeza do terreno, escavação de poço, ligação de concessionária, energia, água, tá? Vou falar bem rápido aqui porque está na live anterior. Se você não viu, volta lá e vê que vai estar tudo explicadinho ali, mastigadinho para você, tá? As construções provisórias, então, acabei de falar, banheiros de funcionários, refeitórios, a parte de depósito de ferramenta, depósito de material de construção. Então, tudo isso tem que ter preparado para receber e iniciar a tua obra, tá? Escritório, se for uma obra grande, escritório da gestão da obra, certo? Quando começa a obra em si, você vai fazer as escavações. Então, se o seu terreno é muito inclinado, você já vai fazer um corte. Se o seu terreno vai baixando, você precisa subir, você vai fazer aterro, muro de contenção, né? Então, como eu disse, tá rapidinho aqui, ó, só jogando o que a gente já falou antes, certo? Instalações de drenagem, de esgoto, aquela parte que fica ali no início, que você já está preparando a tubulação para depois você fazer o aterro ali do pavimento. Então, banheiro que está no térreo, já tem que fazer a instalação antes de você preparar o contrapiso, tudo que vai cobrir aquilo ali, né? Então, faz as fundações diretas, ou seja, sapata, a parte de saída de pilar, os gogós, tudo. Depois as alvenarias de pedra, que vão suportar as alvenarias de fechamento, certo? Estrutura de concreto, então você vai começando ali os pilares, né? Chegando até as vigas, certo? Reaterro, compactação do solo. Então, quando eu fiz os pilares, já fiz essa tubulação, vou reaterrar, vou nivelar, vou compactar o solo para não ter perigo de patologia futura, o teu solo ali cedeu, certo? Estrutura de concreto, contrapisos, tá? As alvenarias de tijolo, isso tudo é o que a gente falou na live passada, tá? Estou falando rápido aqui, que é para não perder tempo, para a gente poder falar tudo que a gente tem que falar hoje, certo? Vergas e contras-vergas, que são estruturas que suportam ali as janelas, certo? Rasgos de instalação. Então, você fez a parede, você já vai passar a tubulação elétrica, hidráulica por dentro daquela parede. E eu acho que a gente terminou, né? Aqui, ó, eram os rasgos, depois colocava as tubulações, elétrica, hidráulica, de internet, que a gente chama de dados, né? De segurança, que é a parte de câmera de vídeo, certo? De ar-condicionado, que é a tubulação frigorígena, os drenos, a elétrica dos ar-condicionados,
Outras tubulações de automação, né, de sensores que for ter ali na edificação. E eu acho que a gente terminou a instalação dos quadros, tá? Então, você fez toda essa... Isso aí a gente já falou tudo na live passada, certo? Então, aqui você está com estrutura inicial feita, fundação, estrutura subindo, você já está fechando com as paredes, já está com as tubulações feitas, né, da elétrica, da hidráulica, e aí, o que você vai fazer agora? Tá? Então, eu vou começar a regularizar o piso, que já vai para começar o início da fase de revestimentos e acabamentos. Tá? São duas coisas que aí, às vezes... dependendo da região do país, ainda se confunde um pouquinho, se chama diferente, tá? Que é acabamento e revestimento. Os acabamentos eu tenho a parede crua, tá? Eu vou rebocar, vou fazer o chapisco, né? E aí, ó, não é chalpisco, tá, pessoal? É chapisco, certo? Eu vou falar aqui certinho, mas na obra, se a gente precisar falar chalpisco, a gente fala, né? A gente tem que ter essa interação ali com a equipe de obra para ser entendido, tá? Então, faz chapisco, faz reboco. Então, você fechou. Inclusive, você está fechando as tubulações. Você fez a tubulação hidráulica. Só vai fechar depois que fizer o teste de estanqueidade, tá? Isso aqui é uma dica importante. Regis, o que é um teste de estanqueidade? Eu tenho uma tubulaçãozinha de água que vai alimentar todo o meu banheiro, tá? Então, vou tapar as saídas. Então, eu tapo lá a torneira, a saída para o vaso, o chuveiro, né? E vou encher a tubulação de água. E vou deixar ali por 2 dias para ver se aquela tubulação está vazando. Então, eu não vou fazer isso depois da minha obra rebocada, revestida. Aí eu vou encher de água e aparecer o vazamento. Ou nem vai aparecer, porque está com porcelanato ali. Né? Você só vai ver depois. Né? Então, aquela água que pode estar saindo daquela tubulação já daria uma infiltração em outro local, sairia talvez pelo outro lado da parede. Então, fazer o teste de estanqueidade é importante, tanto nas tubulações hidráulicas, água quente, água fria, quanto nas impermeabilizações, tá? Então, regularizei piso, vou impermeabilizar. Quando eu passar a minha manta asfáltica ou a minha camada de impermeabilização, eu já vou fazer o teste de estanqueidade. Só depois é que eu faço o revestimento. Cubro com reboco, cubro com a camada de proteção mecânica, tá? Então, tem essas etapas. Eu vou dar um tempinho só para tomar uma água, que eu falei muito rápido nesse início, e vou ver se alguém tem dúvida aqui. Eu vi que tinha algum comentário, já vou olhar e responder, se for do assunto, né? Senão ou eu jogo para depois, ou a gente fala rapidinho. Tá, então deixa eu olhar aqui. A imagem tá ok. Tá aqui, ó, tem uma dúvida de viver em gratidão. Eu preciso colocar meu óculos, eu vou. Com telha de fibrocimento no telhado, ainda precisa de impermeabilizar a laje? Vamos lá. São duas... É redundante, tá? Isso. Porque o que acontece? A telha, ela funciona como uma impermeabilização. Ela está ali funcionando para não chegar água na tua laje, certo? Então, se você está fazendo com telha, você não vai impermeabilizar, porque o teu custo vai ficar muito alto, tá? Se você fizer as duas coisas. E aí, qual é a vantagem e desvantagem de cada sistema aí? Telha, impermeabilização. É porque a telha, se tiver um problema na telha e a água cair na tua laje, ela vai infiltrar muito rápido. Por quê? Porque não tem nenhum preparo ali daquela laje para receber essa água, tá? E a impermeabilização, qual é a diferença? Você está tirando a telha, você está tirando o madeiramento, mas você está impermeabilizando e fazendo caimentos e tubulações para que essa água que caiu aí, ela escorra,
tá? Então o ideal é que ela vai escorrer, certo? Então as duas coisas juntas é o sistema redundante. Você teria um custo muito alto, mas você estaria 100% seguro, né? Então normalmente não é feito, você faz um ou você faz o outro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu tinha visto uma, me perdi. Tudo ok, só iluminação. Depois eu vou ver se eu acho aqui a pergunta. Tá, não achei, só achei essa. Eu tinha visto outra, mas não está aparecendo aqui, daqui a pouco eu olho. Então pronto, ó. Eu preparei as alvenarias, fiz as tubulações, vou começar a fechar os meus chapiscos, meu reboco. Antes eu vou fazer os testes de estanqueidade na parte hidráulica, vou fazer o teste de estanqueidade na parte de impermeabilização. Banheiro, se você vai, por exemplo, você tem uma jardineira que ela é 100% fechada, você vai fechar o ralo dela, encher de água, ou então a laje assim que fica uma continuação de uma garagem, por exemplo, você vai fechar o ralo dela, encher de água e deixar aquilo ali com aquela água por 2 dias, por 3 dias, para ver se aquela água vai vazar em algum lugar. Então não vazou, aí você começa a fazer a proteção mecânica, você começa a fazer os revestimentos, que é o chapisco, o reboco, o acabamento, né, que é o chapisco, o reboco. Revestimento é a parte cerâmica, sabe? Cerâmica, porcelanato, certo? Então, vou fazer essa regularização de piso e depois vou para os acabamentos de paredes. Fiz lá o reboco, onde eu vou ter pintura, e o emboço, onde eu vou ter revestimento. Tem uma diferençazinha de granulosidade das coisas, tá? Não sei nem se é granulosidade, mas onde eu vou ter cerâmica, eu preciso do emboço, que é mais áspero, para ter aderência. Onde eu vou ter pintura, eu preciso de um acabamento mais liso, que é para eu precisar menos acabamento na minha pintura, tá? Quando eu fechei o meu reboco, eu vou passar os meus cabos elétricos, certo? A tubulação está por dentro da parede fechadinha, então eu vou passar os meus cabos elétricos. Quando eu estou fazendo o meu reboco, eu já vou deixar as caixinhas acabadinhas, então as caixinhas elétricas já vão estar niveladas, alinhadas, bem acabadinhas pelo pedreiro que está fazendo o reboco, tá? Então ele já vai deixar todas as caixinhas. E aí é interessante ter super atenção com isso. Por quê? Você já viu aquela obra que você chega a ter aquela linhazinha de caixas, uma de cada altura, né? Ou então tem 3 caixinhas ali elétricas e a do meio está tortinha. Isso dá um trabalho grande para refazer, porque aí você vai ter que quebrar, você vai ter que alinhar, você vai ter que fazer aquele acabamento de novo. Então, a mão de obra perde um tempo maior refazendo esses acabamentos mais finos. Então, você já tem todas as tomadas alinhadas, no mesmo nível, tá bom? Para você não ter retrabalho. Imagine também, tá? O cliente gosta muito de mudar na obra. Esqueci uma tomada, eu quero uma tomada extra aqui, uma ali. Aí você já fez isso tudo, aí você vai quebrar, cortar reboco, cortar chapisco, quebrar o tijolo, passar a tubulação lá dentro e fazer tudo de novo. É mão de obra. O custo maior disso não é de material. O material é só aquele, mas é mão de obra. E a mão de obra é mais ou menos 50% da tua obra, tá? Então, isso se for a construção nova. Se for reforma, às vezes é até mais, tá? Então, pensar em todas as soluções aqui, ó, na mesa de reunião com o arquiteto, para que você chegue na obra com tudo definido. Senão você vai ficar tendo retrabalho e depois você não sabe por que seu prazo aumentou e por que o seu custo aumentou. Mas é porque tem muita mudança em obra, tá? Então, já fiz ali a passagem dos cabos elétricos, tá? Inclusive da iluminação. Eu tenho meu interruptor, eu já vou puxar o cabo que vai ligar a luz A no interruptor a luz B no interruptor B, certo? Já vou fazer, inclusive, para as minhas janelas, né? Quando eu estiver fazendo o reboco, eu vou vir com a parede,
Onde tem janela, eu já faço peitoril de granito ou pré-moldado de concreto, ou se você não vai usar o peitoril, o acabamento em argamassa para eu receber a janela. Importante, quando você for fazer, já tem os contramarcos da janela feito. Então, o que é um contramarco? Tá? É uma moldura que você vai encaixar a janela. Então, você já tem isso feito. Então, você sabe que a fábrica está fazendo exatamente com aquela medida a janela. Então, quando ele chegar, ele vai encaixar no contramarco. Não é para ter erro, né? Agora, se você for fazendo só no reboco, pode chegar e estar pouquinho fora de esquadro, pouquinho fora de nível. Se estiver desalinhado um lado, a janela não vai entrar. A construção civil é artesanal. A fabricação de janela é mais industrial, então você já tem o equipamento para fazer as medidas milimétricas. Na construção civil é mais difícil, por isso é bom o contramarco, porque você já tem a certeza que a janela vem naquela medida, tá bom? Então é o item que já começa ali durante o reboco. Não sei se vocês estão percebendo, tá? Mas normalmente quando se fala de etapas de obra, se fala bem certinho, né? Você faz as alvenarias de vedação, você faz a elétrica, você faz a hidráulica. Não é assim, né? A vida real, você tem várias etapas, subetapas dessas grandes etapas que estão embaralhadas ali. Então, a sequência que precisa ser... são etapas sobrepostas. Se você pegar que eu não terminei ainda o meu revestimento e eu estou... fazendo teste de estanqueidade e a minha hidráulica, eu já tenho as etapas paralelas. E a minha hidráulica, teoricamente, só termina quando eu instalar a torneira, que é um dos últimos itens. Então, a hidráulica dura muito tempo da obra, em pequenos pacotes de serviço, tá? Se você já tinha imaginado isso, me diz aí, tá? Eu vou tomar uma aguinha novamente e vou ver alguns comentários aqui, algumas dúvidas, tá? Para a gente continuar a nossa live. Pessoal, a nossa live vai ficar sempre dia de terça-feira, tá? Às 18 horas. Como a gente teve esse feriado essa semana, eu fiz na quinta-feira para poder não falhar com vocês aqui, a gente continuar na nossa sequência, né? Então, a próxima semana vai ser na terça-feira, tá? Vou ver aqui o comentário da... Olha aí, ó, eu vou tentar falar. Live passada eu trava a língua. A Marble Gran. É o nome estrangeiro de mármores e granitos, né? Ou seja, o comentário aqui da Marble Gran. Ou seja, evitar o máximo de retrabalho, pois isso gera tempo e dinheiro. Isso consome tempo e dinheiro e assim, muitas vezes o cliente nem sabe disso. A gente aqui no Ceará, não sei como é que chamam aí no restante do Brasil, quem tiver aí de fora já vai me falando como é que chama aí, tá? Aqui a gente chama rabo de serviço. O que é que acontece? A pessoa fez aquele serviço que é produtivo, então o reboco ele fez a parede toda, mas deixou aquele rodapézinho lá embaixo, tá? E olha aí, ó, rodapé, se for rodapé embutido, já vai no reboco, tá? Eu coloquei aqui o rodapé lá na frente, pensando no rodapé externo. Se for um rodapé embutido, já vai agora na hora do reboco você colocar ele lá, tá? Então, ou então você vai deixar o acabamento bem próximo para chegar ele numa etapa mais na frente e colocar, certo? Então, se você... me perdi. Se você está fazendo aqui, ó, esses retrabalhos, esses pequenos rabos de serviço, você pegou o pedreiro que fez 10 metros quadrados de reboco em um dia, um exemplo, assim, só uma suposição, e depois ele vai perder um dia para fazer o acabamento disso aí, que se você pegar em metro quadrado, seria só uma faixazinha. Então, você acaba tendo, às vezes, por retrabalho, muito tempo gasto com pequenos detalhes. E aí seu prazo aumenta, seu custo aumenta, porque o dia do pedreiro para fazer um monte de metro quadrado de reboco
tem o mesmo custo do dia para ele fazer aquele detalhezinho, tá? Então, é bom pensar nisso, tá? E por isso que obras detalhadas são obras mais caras do que obras mais simples, certo? Porque você está investindo mais tempo da equipe, certo? E às vezes um material com um custo agregado maior. Então, eu já fiz ali os peitoris das janelas, já coloquei os contramarcos das janelas. Aqui no Ceará, a gente adora uma rede de dormir, né? Até a gente nem chama de rede de dormir, é rede, né? Fora de São Paulo, é que já vai chamar rede de dormir. Mas como eu falo com gente de todo lugar, a gente usa o rede de dormir para ficar bem definido. Mas você já vai deixar o armador preso ali na tua, quando tu fizer o reboco. Já quebrou a alvenaria e já colocou o teu armador, certo? Então, se for o embutido, se for o parafusado, não. Você vai colocar depois. Mas o embutido é o que normalmente se usa e você já tem que deixar ele ali, né? Com a parte de reboco, pronto. Porque imagina se você está lá na frente, parede emassada, você vai quebrar, colocar o armador, vai ficar uma diferençazinha ali de acabamento, né? Por melhor que seja o seu profissional, ele vai ter uma pequena diferença, ou então ele vai investir um bom tempo para deixar tudo igualzinho, certo? E aí é custo de obra, ok? Então, fizemos contramarco, tá a parte de cabeamento elétrico feito, elétrico, iluminação, tudo feito. Aí a gente vai chegar a forro. Quem estiver vendo aí a live, me diz se acontece assim na obra de vocês ou na região de vocês. Tem uma divergência de construtores de metodologia construtiva, que tem gente que faz primeiro o piso e depois faz o forro, para você estar com um nível bem acertadinho desses dois, tá? E tem outros que começam a fazer o forro para depois fazer o piso. Qual é a diferença? Normalmente o forro é um forro de gesso, né? E para você instalar esse forro, você precisa estar numa plataforma elevada, um andaime. Se você já instalou o piso, você corre o risco de danificar o piso, arranhar, tá? Você tem que ter um cuidado a mais se você for fazer assim, primeiro piso, depois forro. Mas, se for fazer primeiro forro, depois o piso, né, você vai estar com o nível ali menos preciso. Então, você pode até ter no final uma diferençazinha do nível do forro, mas o forro você vai fazer ele todo no nível só. Porque o que você tem que levar em consideração é as espessuras do piso, para você ter aquele pé direito, né, que é o vão do piso acabado na verdade, o pé esquerdo, que chama, né, o piso acabado ao forro do nível correto projetado, tá? Então, tem uma diferença de metodologia. Eu vou colocar aqui primeiro o forro, depois o revestimento, tá? Então, vou fazer os forros, depois eu venho com o revestimento de piso, tá? Importante isso em locais que você não tem revestimento de parede. Porque se você tiver revestimento de parede, o forro só vai ser feito depois do revestimento da parede. Então você está vendo que a sequência de obra depende inclusive de como é aquela obra, né? De como é a concepção daquela obra. Então, planejamento de obra é uma ciência, né, que leva em conta várias questões. Inclusive, algumas obras, esses ajustes acontecem porque você está esperando o material chegar, então você abre uma frente de trabalho diferente, adianta algum trabalho para que a equipe não fique parada, certo? Então, tem esses ajustes, ok? Tá claro para vocês? Hoje tá mais complicado, né? Porque como eu dividi em subetapas, começa a ficar mais difícil, né? Porque eu tô pulando vamos dizer assim, de um sistema para o outro. Estou no sistema hidráulico, aí daqui a pouco eu já estou falando de forro, eu estou falando de piso, né? Então, por quê? Porque a obra é assim, é muito dinâmica. Você tem muitas frentes de serviço diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Não é aquela sequenciazinha que normalmente se vê, né? Então, é importante, eu estou fazendo isso aqui para esclarecer para vocês
as dúvidas que a gente vê os nossos clientes perguntando na obra, né? Regis, o que é que vai fazer depois? Agora é a elétrica, então eu só preciso ter na minha obra eletricista? Não, você vai ter o pedreiro, você vai ter o eletricista, você vai ter o acertador dos porcelanatos, da cerâmica, certo? Você vai ter o marmoreiro. Então, a única etapa que é bem definida é a fundação, né? Que quando acabou, você não vai mais cavar para fazer de novo, tá? Vou aproveitar que eu fiz aqui a pergunta e apareceram aqui alguns comentários no Instagram e eu vou responder, tá? Então, vou voltar aqui, ó, viver em gratidão. Repetiu a pergunta, ó, repetindo a pergunta. É melhor fibra ou cimento? Para tirar dúvidas, para que o nosso cliente cada vez entenda mais o que a gente faz. Só vocês entendendo é que vocês vão ver a real importância e o real valor de tudo que a gente, de todo o suor que a gente dedica para realizar um sonho de vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, me manda ali nos stories, né? Na caixinha de perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Vou divulgar o tema aí durante a semana. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, me manda. Me manda que eu vai ficar bem bacana aí eu poder responder com a live inteira das suas dúvidas, tá bom? Valeu, obrigado e até semana que vem.